Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos, sem mais delonga, nós vamos estudar agora a palavra do Senhor. Ok? Tiago, no capítulo 1, versos 19 a 27, essa é a nossa terceira aula, não é? Quem está aqui desde a primeira, por favor? Glória a Deus. Amém. Então, estamos na terceira aula. Que bom que você está aqui. Que bom que você separou esse tempo. Obrigado aí, viu, tecladista? Eu gosto desse menino, gente boa. Separou esse tempo para estudar a palavra do Senhor. Vamos ler o texto e logo em seguida vamos estar discorrendo aqui. Eu tenho certeza que Deus tem essa palavra para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse ou dessa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, algumas traduções dizem necessidade, e guardar-se da corrupção do mundo. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar? Você pode orar comigo? Peça assim: Senhor, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para me falar, que não seja o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso, em nome de Jesus. Amém? Que oração corajosa, né? Eu vi que quando chegou nessa hora o pessoal baixou um pouco o tom baixou um pouquinho o tom da voz. Amados irmãos, recapitulando, Tiago, quem era Tiago? Irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Quando foi que aconteceu isso? Por volta do ano 45 até o ano 49, 50, aconteceu neste interregne. O que estava acontecendo para Tiago escrever esta epístola? Os judeus convertidos a Jesus, ao Evangelho, estavam sendo perseguidos, e eles foram espalhados pelo mundo de então, e foi para estas pessoas que Tiago escreveu esta epístola. Aqueles que estavam fugindo da perseguição, estavam sendo perseguidos por serem cristãos, por terem entregue as suas vidas nas mãos do Senhor. Então Tiago estava escrevendo para estas pessoas, não é? E a carta de Tiago é uma carta que ela é uma carta muito prática. E Martinho Lutero, eu não consigo assim entender por que ele chegou a essa conclusão, mas tem um comentário que o Martinho Lutero chamava essa carta de palha, porque ela fala muito de ações, não é? E Martinho Lutero tem aquela máxima, né, dos 5 solas, né? Só pela fé, só por Deus, só pela graça, e aí segue, né? Então eu imagino que deve ser por isso que ele
fez essa observação com respeito à carta, a epístola de Tiago, né? Porém, a epístola de Tiago, ela entrou no cânon, né? Faz parte dos livros oficiais da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais que são considerados como livros apócrifos, que não fazem parte do cânon da Bíblia, né? Não fazem parte, e temos 66 livros, dentre os quais a epístola de Tiago se encontra. Pois bem, ele começa fazendo esta observação: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Toda vez que a Bíblia se refere ao sexo masculino, nesse caso aqui, ele está falando genericamente, tá? Está falando genericamente, ou seja, todo homem, toda mulher, seja tardio para falar e seja mais hábil para ouvir, né? E alguém já fez essa observação, que por conta disto, Deus colocou uma boca só e 2 ouvidos, entendendo nós que é para ouvir mais do que falar. Amém? Amém? E é mesmo, mas existe uma dificuldade nossa, né? De, como se diz assim, segurar a língua um pouquinho, né? E ele faz essa observação. Mas ele escreveu, como eu falei, para aqueles cristãos que estavam fugindo da perseguição, né? E ele fala sobre ser tardio no falar, né? E ser mais hábil para ouvir, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Eu queria explicar para os irmãos uma coisa. Ele estava falando porque estavam surgindo alguns líderes novos convertidos, e esses que estavam surgindo, se convertendo e tal, eles estavam assim muito ansiosos para começarem a ensinar logo. E era esse problema que estava acontecendo. Mesmo lá, o povo fugindo, e havia da perseguição, havia uns que estavam tão empolgados, que novos na fé, e eles queriam já começar a ensinar. Mas tem um ditado, que eu gosto muito dele, que diz assim: todo aquele que quer se levantar para ensinar, sente-se para aprender. Amém? Não tem como. Eu vou até contar uma coisa, se não fosse trágico, seria cômico. Já há alguns anos atrás, faz tempo já isso, um determinado irmão me procurou, e ansioso, e falou: pastor, estou pronto, só o senhor me chamar que eu vou. Eu falei: do que se trata, irmão? Ele: eu quero dar aula na escola bíblica dominical. Aí eu olhei para ele, e eu perguntei primeiro a Jesus, falei: o que eu digo para ele, Jesus? Aí eu creio que foi Jesus que mandou dizer isso para ele. Falou assim: ô irmão, tu nem aparece na EBD? Como é que tu quer dar aula? Aí ele parou assim e falou assim: não, mas agora eu vou começar a vir. Falei: glória a Deus. Então frequenta aí uns 10 anos mais ou menos. Eu não falei tudo isso não, tá, irmão? Estou brincando. Você está entendendo, irmão? E tinha irmãos lá que queriam se levantar para ensinar, antes de sentar para aprender. Quem não se senta para aprender, não tem condições, nem humildade, nem conhecimento, não tem nada para ensinar. E se começar a ensinar, vai levar os seus alunos para uma situação complicada. E aí ele fala também da ira, que na ira do homem não está a sabedoria e a ação de Deus, porque o povo estava se irando também, e ele ensinando para o povo como fazer, ele orientou assim: olha, na ira do homem não está a sabedoria de Deus.
Irmãos, quantos de nós, eu acredito que todos nós, a começar de mim, em momento de ira, fez uma ou mais coisas que se arrependeu logo de imediato. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque todo mundo passou. Entendeu? E a Bíblia não diz que você não deve se irar. Não. Porque a ira é uma condição humana, que o negócio vai enchendo, né? Todo mundo não tem um limite? Tem ou não tem? Tem. Aí quando chega naquele limite, aí você, pum, explode. E o que é que a Bíblia diz sobre a ira? Irai-vos, mas não pequeis. Tudo bem até aí? Irar é da condição humana. E Tiago estava escrevendo para o povo que estava lá no cativeiro, e também tem um texto aqui referente ao que nós estamos tratando, né? Fala da ira, e outra coisa, e depois da ira ele fala, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Meus irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui a esta parte. A palavra que está sendo enxertada. Esse negócio de irai-vos e não pequeis, não é uma coisa que a gente tem aqui não, tá? A gente tem em nós mesmos, é irar e pecar. Não é irar e chegar no meio do caminho e não pecar, não. Por isso que a Bíblia, ela está usando assim, olha, recebei, e quando o Tiago estava dizendo isso, fala assim, olha, essa palavra que eu estou dizendo para vocês, vocês recebam, enxerte. O irmão sabe o que é enxertar, é cortar aquela árvore que já existe, que está ali com a seiva, e abrir uma parte, e colocar dentro daquela outra árvore, uma outra planta, que não é igual a ela, mas que tem condições de crescer junto com ela, ele fala de enxerto, se referindo a esta palavra, porque o que tem em nós, não é isso aqui de não pecar mesmo irando, não é isso de não querer, de não querer ensinar sem ter condições. Irmãos, o que mais tem é gente querendo ensinar, sem ter a mínima condição de ensinar, a mínima condição de ensinar, e a pessoa quer ensinar, quer dar aula. Você, poxa, não resolve nem os problemas dela, quer dar aula aqui, entendeu? Tem um monte de gente assim, e a Bíblia está dizendo para nós não sermos assim, e aceitarmos esta palavra de Deus para nós, que diz para não fazermos isso, para que não façamos desta maneira, recebamos, deixa Deus enxertar em você e em mim este conselho, amém, igreja de Jesus? E Paulo escrevendo a Timóteo, ele, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra tua, a palavra do filósofo, a palavra do orador lá, fulano de tal, a palavra de Mahatma Gandhi, a palavra de quem? Que maneja bem a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Manejar bem a palavra. E como manejar bem se nem conhecemos? Às vezes eu faço assim, eu pergunto para os irmãos na classe, já fiz na classe de batismo, e posso até perguntar aqui agora para os irmãos, veja que exercício legal. Não precisa dizer onde está, mas fala de um versículo que você lembra aí. Jesus chorou. Jesus, tu é esperto, né, pai? Menor versículo da Bíblia. Oi, Heloísa, anota isso aí, Heloísa, por favor. Jesus. O menor versículo da Bíblia ele fala, mas ele sabe mais que eu sei. Valeu, meu irmão. Você sabe um decorado? Olha, se desse lado não falar ninguém, eu vou apontar. Brincadeira.
Amém. 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 Tem mais gente que está querendo falar? Vamos aplaudir. É uma adolescente, ó. Amém. A palavra já está no coração dela. Você está entendendo? Essa palavra tem que estar enxertada. Pastor, eu tenho dificuldade de decorar. Olha, tem gente que sabe a palavra, mas não sabe o endereço. Deus não precisa você saber onde está. Mas se você falar... Quem aqui não conhece o Salmo 23? Que fica aberto a página, fica amarela, né? Quem aqui que não conhece o Salmo 23? E tantos outros textos que o pessoal deixa lá, como se fosse um amuleto, mas essa palavra tem que estar enxertada em nós, porque na hora da ira, essa palavra, olha, e eu vou te dizer uma coisa, tudo que você está aprendendo aqui hoje, segura, porque você vai usar, porque essa palavra não volta vazia, viu? Aí às vezes a gente esquece, não deixa que não, leva com você, enxerta, deixa Deus colocar no mais íntimo do teu coração, amém? Amém ou não amém? Amém, viu? E disse assim, olha, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem que se envergonhar. Se você pensa que obreiro é só aquele rapaz que fica lá na Universal, na Igreja Universal do Reino de Deus, não é não. Você é uma obreira do Senhor, é um obreiro do Senhor. Deus te chamou para proclamar as virtudes daquele que já te salvou, que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te chama, seja adolescente, seja jovem, seja criança, seja adulto, seja ancião. Ele nos chamou para dar fruto até quando nós já somos lá com a mais tenra idade. Aliás, com a mais avançada idade, né? Ele nos chamou. Então, que essa palavra, ela fique enxertada em você. Segunda parte da nossa aula de hoje. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, eu vou dar um nome a esse tema, esse subtema que nós vamos tratar aqui, a embalagem versus conteúdo. Irmãos, nós estamos vivendo com uma geração que é embalagem, onde a embalagem está valendo mais, muito mais do que o conteúdo. Onde a aparência física, a aparência externa, e eu creio que nunca foi assim, da forma que está. Porque assim, olha na internet, se você consegue ver uma pessoa feia na internet, porque desde que inventaram aquele milagre chamado, como é que é o nome do negócio? Hein? Aquele que faz filtro, né? É um filtro, mas tem outro nome. Photoshop. Obrigado, você hoje está demais, hein? Vai ganhar a estrelinha feliz. Photoshop, o nome é filtro assim para disfarçar, mas é Photoshop. Misericórdia, até eu fico bonito no Photoshop, irmão. Outro dia tiraram uma foto minha assim que apareceu, eu falei, não gostei daquela foto.
Eu não gostei, porque saiu num ângulo diferente. Eu falei, misericórdia, sai de mim. Irmãos, embalagem versus conteúdo. Vivemos numa geração que nunca foi assim, dessa maneira tão forte. Que a embalagem vale mais do que o conteúdo. Que se dane o conteúdo. E aí, esse texto que nós lemos, ele diz assim, olha, não somente sejam ouvintes, mas que sejam praticantes. Irmãos, não tem como ser praticante da palavra se for só a embalagem, se for só a aparência, se for só os evangeliqueis, se for só uma coisa externa. Quando o evangelho, e Tiago estava escrevendo para o povo que estava fugindo da perseguição, e já estava o povo aí meio relaxado com essa questão, dando mais ênfase à aparência. Então, pastor, a gente não tem que cuidar da aparência? Lógico que tem, mas é só não achar que a aparência é tudo. Eu mesmo gosto de me vestir bem, com o melhor que eu tenho, a melhor camisa que eu tiver, o melhor sapato, a melhor calça. Se está rasgadinha, dá para dar uma costurada, passa lá, dá uma disfarçada. E agora esse negócio de rasgado está na moda, né, irmão? É só deixar rolar, né? Então pronto, quem diria, né? Mas o texto está nos chamando a não ficarmos conformados com a aparência. Não ficarmos conformados com a aparência. Tem que ter conteúdo. E porque se não tiver conteúdo, não tem obra. Não tem obra. Não tem, saco vazio não fica em pé. Lata vazia quando rola na escadaria, só faz barulho. Tem que ter conteúdo. Amém, meus irmãos? Embalagem versus conteúdo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será um homem feliz, uma mulher feliz, será bem-aventurado. Mateus no capítulo 7, veja bem, olha aqui, Mateus capítulo 7, 24 a 27, Jesus contando esta parábola, essa comparação. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Amém, meus irmãos? Uma geração que se preocupa só com a embalagem é uma geração que não precisa nem vir tempestade, não precisa nem tempestade, só uma brisazinha um pouquinho mais forte já derruba. Meus irmãos, queridos irmãos, alguém já estudou isso? Eu li em algum lugar, ouvi, disse que quando uma árvore está num local que venta muito, presta atenção, venta muito, que ela é muito açoitada pelo vento, essa árvore, ela começa um mecanismo de defesa natural da natureza que Deus fez, começa a afundar mais as suas raízes, e afundar mais as suas raízes, e o vento bate, ela até enverga, ela só cai quando já está velha, né? Mas ela nova, ela bate, o vento bate, ela enverga,
mas ela não cai. E essa geração que é mais embalagem do que conteúdo, não aguenta uma ventania. Meus irmãos, cá estamos nós aqui falando novamente sobre tempos de aflição, que quem sabe você está passando por ele agora, nesse exato momento, ou já passou. Olha, irmãos, nós somos tendentes a ficar, às vezes, blasfemando, a ficar impacientes, sem compreender o que está acontecendo. Mas, meus amados e queridos irmãos, as árvores têm raízes para cima, mas aquele que confia no Senhor, que acredita nessa palavra, que conhece essa palavra, ele tem raízes para cima. E cada luta, cada problema, cada dificuldade, cada obstáculo, cada coisa que acontece na nossa vida, Deus está vendo e Ele está permitindo, sim, Ele permite, porque nós não somos diferentes de ninguém, nós somos seres humanos iguaizinhos aos outros. A diferença é para onde está crescendo as nossas raízes. Tem gente que está fazendo igual às árvores, está crescendo para baixo, mas nesta noite, a palavra do Senhor, que não volta vazia, está mostrando para você, em letras garrafais, que enquanto você enfrenta uma luta, meu irmão, minha irmã que veio aqui na casa do Senhor, que está ouvindo pela internet, que vai ouvir depois, Ele está permitindo para que as tuas raízes vão crescendo para cima, e tu vai ficando mais forte. Cada vento que vem, tu vai ficando mais forte. Certa feita, um irmão disse assim: pastor, eu estou vendo a tua luta, pastor, aqui nessa casa. E ele disse: o senhor vai sair mais forte dessa luta do que quando o Senhor entrou. E eu quero dizer para você, meu irmão, tu vai sair mais forte dessa luta do que quando tu entraste. Isso não é bravata de pregador, não. Eu estou dizendo isto confiado e crendo nesta palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra as juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. E por isso você deve aplaudir ao Senhor nesta noite, porque Ele te conhece. É para Ele mesmo a obra que Ele está fazendo na tua vida, e vai continuar fazendo. O Espírito Santo está falando no teu coração nessa noite. É Ele, é o Espírito Santo, que não é uma fumacinha, não. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo é Deus. E o que faz nós prestarmos atenção ao que está sendo falado nesse lugar é o Espírito Santo. Este homem e esta mulher que ouve e não pratica, ele é como alguém que construiu na areia. Então não é favor para Deus nenhum nós praticarmos, é para o nosso próprio bem. Eu queria que você saísse daqui procurando o que praticar da palavra. Saia daqui com esse propósito. E para encerrarmos, ainda Tiago, no final do texto, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, e com esta palavra nós vamos caminhando para o encerramento desse estudo, que tem sido uma bênção na minha vida, e eu creio que na sua também. Eu creio também. E tem ainda bastante coisa que Deus quer te ensinar nessas quartas-feiras, como também no domingo pela manhã, no livro de Provérbios, como também no culto da noite do domingo. Se achega a Deus e Ele vai se achegar a você através da palavra. E aqui Tiago está falando dos religiosos, né? Irmãos, na minha concepção, a religiosidade existe
como uma desculpa para nós não fazermos as coisas que o Senhor ensina, e porque são coisas muito práticas que Deus nos ensina. Eu não sei como é que tem gente que fala assim, que acha que a vida cristã é monótona, porque misericórdia, desde que eu me converti e depois que eu decidi a seguir esse caminho pastoral, e que cada dia tem mais coisa para fazer, mais coisa para fazer, mais coisa para fazer, tem sempre o que fazer, não tem monotonia na vida com Cristo, não tem monotonia. E aqui o texto está dizendo assim, olha, se você diz que é religioso, mas que você não refreia a sua língua, você está se enganando a si mesmo. Está falando aqui do fofoqueiro, daquele maldizente, daquele maledicente, daquele que usa a sua língua para destruir o seu próximo. É uma pessoa que não tem uma palavra de elogio para ninguém. Seu cabelo está bom, mas o brinco do lado esquerdo não está muito legal. Lá vai as mulheres olhar o brinco do lado esquerdo. Olha, tal coisa assim está mais, porém, ou se junta com alguém sempre para falar mal. Eu sei que vocês não conhecem ninguém assim, mas tudo bem. E é difícil até você se desvencilhar dessa pessoa. Tem gente que diz que funciona assim, você fala assim, arreda de mim, Satanás. Não, brincadeira, irmão. Na vez não dá para dizer isso não. Mas que dá vontade, dá. É só você dizer assim, olha, não me interessa a vida dos outros, não. Mas pastor, ela vai ficar com raiva de mim. Não vai ficar com raiva de você não, você vai se livrar dela. Amém, irmão? A religião pura e sem mácula é cuidar das viúvas, nas suas necessidades e dos órfãos. E aqui tem uma lista enorme, imaginária. Então não adianta nós termos um comportamento de fofoca, de falar mal, de conduzir as pessoas ao erro através da tua palavra. E a Bíblia diz que não é o que entra, é o que sai da boca. É o que sai da boca. Todos nós temos que ter um cuidado enorme com isso. Quem sabe hoje mesmo você já foi ofendido por alguém. Porque é o que faz mal, é o que sai da boca mesmo. É o que sai da boca. E ele diz assim, olha, a religião pura e sem mácula é nós estarmos envolvidos em ajudar outras pessoas. E o mundo está cheio de religiosos. Irmãos, tem casamento que está acabando por causa de religiosidade. Como assim, pastor? Porque quem tem preguiça, eu vou ser bem específico, quem tem preguiça de ler a Bíblia, escuta da boca de um ser humano qualquer, que se diz um líder e tal, e não confere na Bíblia, uma doutrina, que ele até diz que está na Bíblia, e como tu é preguiçoso, às vezes, ou eu sou preguiçoso, sei lá, às vezes nós somos preguiçosos, não vamos constatar, como os crentes da Bereia, que eles ouviam e constatavam na Escritura, ouviam os bereanos, eles ficaram famosos por isso, eu ouvia falando e vou ver minha Bíblia aqui, se está aqui mesmo, por isso vê se esse texto está lá em Tiago mesmo, se eu fosse você eu dava uma olhada depois, é o capítulo 1 todinho, a gente está terminando hoje o capítulo 1, entendeu? Você tem que, e eles inventam coisas sobre dízimos e ofertas, e diz assim, olha, se você não der, o devorador diz que você vai gastar na farmácia, que você vai gastar no acidente de carro, ele faz Bin Laden ficaria com inveja dele, do terrorismo que a pessoa faz. E diz também
que se você é religioso, e tem gente que pela religiosidade, a Bíblia diz assim, eu vou falar de uma coisa aqui que é para casais, tá? A Bíblia diz que o casal não pode se negar um ao outro, exceto em alguns casos, né? E tem pregadores que ensinam outras coisas. Ensina que o sexo é pecado no casamento mesmo, é algo que não é de Deus. Na Bíblia não tem isso. E outras coisas mais que eles ensinam, que é do interesse deles para deixar a pessoa cativa, não é? E vão ensinando religiosidade. E Tiago está falando assim, olha, essas coisas não devem, obrigado, viu? Essas coisas não devem permear a cabeça de vocês, se vocês conhecerem esta palavra, essa religiosidade, essa mentira. Confere lá na Bíblia. O que é que diz a Bíblia a respeito dos filhos e os pais? Filhos, honre pai e mãe para que vá bem na vida e que prolongue os dias aqui nessa terra. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pastores, devem não ser mercenários, viver com interesse só na lã das ovelhas. Fala, está escrito lá na Bíblia. E se você que está ouvindo conhecer a palavra, e eu que estou falando, conhecer também, para trazer para vocês, a religiosidade cai por terra para se tornar uma prática nas coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a terceira aula na epístola de Tiago. E eu peço que Deus continue falando aos vossos corações.